Seja muito bem-vindo. Esse é o 48º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é o que é e os tipos de meditação. Então, as pessoas pensam que talvez meditação seja uma coisa só, seja um monge budista no topo de um monte, meditando, equilibrado em cima de alguma coisa. Talvez isso seja meditação, mas meditação não é só isso, assim, você não precisa ir aos extremos. Você pode fazer isso deitado, você pode fazer isso sentado, você pode fazer do tipo de respiração, do tipo de atenção plena, do tipo de savoring, gratidão. Eu ouvi falar de uma vez até de salto quântico. Basicamente, para quem assistiu o filme Tudo em Todo Lugar e ao Mesmo Tempo, vai entender do que eu estou falando. Seria como se você, de um outro universo, de um outro lugar, saiba fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero falar em público e eu de outro estado, aí, de outro lugar, de outro universo, eu sei falar em público, eu sou um orador de elite. Eu falo para muita gente, talvez eu seja conselheiro real ou algo do tipo. Então, assim, é como se eu me conectasse com aquelas habilidades e faria isso. Então, assim, a meditação ela tem uma diversidade absurda mesmo. E isso são só alguns dos tipos de meditação. Eu estarei fazendo uma prática diferenciada hoje e estarei, claro, explicando aí diversos tipos de meditação. Vamos para a prática do dia. É uma prática um pouco diferente. Eu vou pedir para que você pegue algo para comer ou para beber. Uma prática aí de savoring. Então, como que isso funciona? Caso você não tenha disponibilidade de pegar algo agora, de preferência que não seja água, eu vou pedir então para que você faça o exercício em outro momento, ou também tenha a escolha, né, de... O exercício é o seguinte, é você pegar algo que você possa comer ou beber e nós vamos degustar, nós vamos saborear de maneira mindful, que é de maneira concentrada. Então, se você tiver essa possibilidade agora, pegue. Se você deseja continuar no vídeo mesmo assim e não tem problema. Se você deseja ver outro conteúdo do canal, não tem problema também. Temos outros vídeos no canal, por exemplo, o vídeo anterior eu falei aí sobre benefícios da meditação. Tem os vídeos que eu guio meditações convencionais também, que dá para fazer aí sem nenhum objeto, né? Dá para fazer aí diversos formatos do savoring, né? Que são práticas informais que eu explicarei na sequência. Então, caso você já tenha pegado algo para beber ou para comer, tá tudo bem. Caso você ainda não tenha pegado, pode pausar o vídeo se você for fazer isso, né? Se você for fazer o exercício. E eu vou começar explicando. Esse exercício você pode fazer de olhos abertos, tá? Você pode fazer. Eu estou aqui na minha câmera, então aqui eu peguei uma água, eu espremi limão, coloquei rodelas de limão, coloquei água e não tinha água gelada no momento, aí eu optei por gelo. Então aqui é um... Eu considero suco de limão, eu não me importo muito com o açúcar. Eu sugiro que você pegue o seu alimento, a sua bebida e não comece comendo propriamente. O exercício é savoring, é para você saborear lentamente. Então agora nós vamos começar sentindo a textura do alimento ou do recipiente em que contém a bebida. Sinta apenas a textura.
Sinta toda a textura em que se encontra nesse alimento ou nesse recipiente. Aqui eu estou sentindo que é gelado, que é úmido, porque foi posto gelo. Sinta toda a textura. Eu sinto um pouco de plástico, é um plástico mais duro. Sinto que tem uns trechos, né, onde tem a tinta impressa, que tem uma textura um pouco diferente. Né? Eu estou criando vínculo com o objeto do qual eu irei beber. Então, você faz a mesma coisa com o alimento, se possível, né, se ele é sólido o suficiente. Agora, eu quero que você cheire. Você cheire o alimento, cheire a bebida. Então, comece a sentir de fato tudo. Sinta por alguns momentos o cheiro do ambiente. Sinta o cheiro da bebida, o cheiro da comida. Sinta a textura. O objetivo é ir bem lentamente mesmo, diferente do que estamos acostumados. Uma comida bem insonsa pode ter um gosto incrível aqui. Agora, se você está comendo, você vai dar uma mordida, passar o alimento pela boca inteira. E se você está bebendo, como eu, você vai dar um golinho e passar pela boca inteira. Você vai demorar para engolir, demorar mais que o convencional. Vale a pena colocar nossa. Então, demorei uns 30 segundos com um pequeno golinho na boca. Agora, vou passar mais alguns instantes e isso vai se repetir. O objetivo é aproveitar a bebida. No caso, o alimento, se for o caso de você. Então, eu estou gravando esse vídeo dia 5 de março de 2023, durante o jogo do Flamengo e do Vasco. Talvez esteja pegando aí para você algum ruído, mas felizmente o jogo está começando e ainda não deu nada aqui em casa.
sinta mais lentamente o seu alimento, sua bebida. Eu estou com uma sede e não quero estender muito o exercício. Então eu vou terminar de me deliciar aqui. Mas você pode fazer com a calma que deseja, pode continuar aí se deliciando ao decorrer do episódio, se você tem essa disponibilidade. Então agora eu vou explicar os tipos de meditação. Eu vou começar explicando os tipos de prática, então. Existe a prática formal e a prática informal. A prática formal é quando você tira um momento da sua rotina e vai fazer de forma direta. Por exemplo, você tem um local, tem um momento, tem um horário, tem um ritual. Isso é formal. Prática informal é quando você diz: acho que eu vou dar uma respirada agora. E você respira. Acho que eu vou ouvir uma música mindful agora. Você ouve. Acho que eu vou fazer uma prática formal agora. E você faz. Então, assim, essa é a prática formal. Ela envolve todo um contexto de ritual, tempo, espaço, instrumentos, né, o que você for utilizar aí. A prática informal, ela não envolve tanta rigidez. Você pode estar fazendo em qualquer momento. Vou fazer algumas respirações entre uma sessão e outra, né, no caso de quem atende, entre um atendimento e outro. Vou fazer algumas práticas aí na minha rotina. Então você coloca momentos aí que você não vai colocar de forma rígida, né? Eu faço durante os atendimentos também práticas aí. Só que para mim, que eu sou muito rígido, né, em alguns pontos, até não estou sendo flexível nesse momento gravando esse vídeo, como eu falei. Eu planejei um final de semana gravar uma quantia de vídeos para poder focar nas minhas coisas e eu estou gravando, não importa o que aconteça. Então, assim, mesmo um pouquinho atrasado em relação ao que eu gostaria, eu estou gravando. E em relação às práticas, eu também sou muito rígido. Então eu sou muito ritualista. Eu tento colocar sempre nos horários que eu já tenho e evitar horários, tentar formalizar tudo. E na verdade a ideia da prática informal não é bem essa. É você simplesmente dar uma respirada diferente e pronto. Você respira um pouco diferente no dia seguinte, né, no momento seguinte, e pronto, você já está meditando. Você está andando e de repente vem uma música e você fica ouvindo
os sons daquela música, fica prestando atenção na letra, nos sons, você fica tendo um momento aí mindful. Também é uma prática, mas ela é informal. É uma diferença apenas didática, tá? É importante ter os dois. Eu, como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de pôr a prática informal, né? Eu tenho uma facilidade maior aí com a prática formal. Antes de começar explicando os tipos de meditação, eu vou explicar então o momento presente. Imagine um momento incrível aí da sua vida. Imagine um momento que tenha sido ótimo. Agora, eu quero que você pense se nesse momento você estava pensando no passado ou estava sofrendo por antecedência. Ou simplesmente estava vivendo o presente. Então eu vou deixar você pensar por alguns momentos. Eu acredito que a resposta tenha sido que você estava vivendo o momento presente. E é o que a maioria das pessoas responde. E assim, o que isso significa? Significa que se você fizer uma engenharia reversa e viver mais o momento presente, os momentos tendem a ser mais prazerosos, você tende a aproveitar mais eles. Então, essa é uma engenharia reversa em relação ao momento presente. Então agora eu vou explicar o que é Mindfulness. Mindfulness é um nome utilizado para esse momento presente. É o mesmo significado da meditação, talvez seja uma vertente sobre a meditação, e é caracterizado por muitos exercícios de respiração. Tá? Tem muitos exercícios de respiração que são caracterizados como Mindfulness. Isso é muito importante. Então, a sugestão é que você possa colocar esse tipo de comportamento na sua rotina. Então, tem alguns horários aí que eu vou sugerir agora você colocar, que você pode considerar colocar. Tem a possibilidade de você colocar uma meditação de manhã, né, um horário aí que você acorda e já tem um ritual aí matinal que você pode estar fazendo. Tem a possibilidade de você colocar antes de dormir, então você estaria colocando umas respirações principalmente, né? A respiração ela relaxa bastante próximo do horário de dormir. Tem a possibilidade de colocar antes de estudar ou relacionada ao estudo, como eu já mencionei no episódio anterior. Tem a possibilidade de conciliar com a reza. Então, o que é conciliar a meditação com a reza? É você estar meditando, por exemplo, você reza antes de dormir. Você medita antes ou depois da reza, no momento em que você vai dormir. Então, tem pessoas que fazem isso e essas são sugestão desse tipo de comportamento. Você pode utilizar dessas estratégias, você pode meditar entre uma sessão de estudo e outra, você pode meditar em diversos horários da sua rotina, em diversos momentos da sua rotina. A meditação, ela nem sempre é só sobre relaxar. Então, às vezes, ela vai te deixar desconfortável, ela vai te deixar de uma maneira um pouco diferente, ela vai te deixar um pouco mais rígido, porque é um exercício que te exigiu mais. É um momento que você precisava estar mais ali. Eu vou fazer um exercício agora que ele geralmente relaxa, tá? Mas o objetivo da meditação ele não é relaxar, é outro. Então, antes de avançar nos pontos que eu tenho aqui anotado, quero lembrar de mais um exercício. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de meditação. Então eu vou começar com uma respiração espaçada, 4-2-6, 4 segundos puxa, 2 segundos segura, 6 segundos solta. Então vamos lá. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte pela boca. Puxe,
solte. Puxe, solte. Esse é um tipo de respiração espaçada. Tem aí inúmeros tempos, inúmeros formatos de fazer esse. Você pode fazer com a boca, com o nariz, puxar uma vez, aí antes de soltar, puxar outra. Assim, tem N formas de você fazer esse exercício. E aqui é um exercício bem básico, tá? É um exercício bem simples. É considerado uma meditação. Então é bem importante que você entenda esse ponto. Esse tipo de exercício, ele tem sua função. E esse, inclusive, ele é universal. Ele serve para enfrentar situações difíceis, para lidar com ansiedade, para enfrentar medos. Ele serve para um pouco de tudo, assim. Ele é um exercício universal. Uma respiração concentrada pode ser considerada um exercício. Então, por exemplo, se você só respirar uma vez de forma concentrada, você já pode considerar como um exercício de meditação. Você não precisa, por exemplo, ficar 5 horas meditando para dizer eu meditei. Não, você faz uma respiração diferente, talvez uma prática informal, como eu já citei anteriormente, e você já pode se considerar um meditador. É bem diferente a visão do que a maioria das pessoas tem. As pessoas pensam que você precisa ter horas de meditação. Você precisa meditar por 10, 20, 30 minutos para ser considerada meditação. Aí elas falam, mas eu não tenho foco para isso. Bom, é difícil realmente ter o foco para práticas mais longas. Não é necessariamente isso, tá? É interessante que você entenda que essas práticas, elas não precisam ser longas. Elas não precisam ser demoradas. Elas podem ser curtas e podem saciar. Agora eu vou para o assunto dos tipos da meditação. Então, eu separei aqui 4 tipos, bem dizer, mas eu citei um anteriormente, né? Tem mais tipos aqui, citei mais tipos anteriormente. Então, tem relaxamento progressivo, é um tipo de exercício, né, que você estaria mexendo aí com os músculos. Então você estaria forçando os músculos por algum tempo e soltando por outro. Tem exercícios aqui no canal. Esses exercícios, eles lidam com a tensão muscular, com algo físico. É um exercício um pouco mais físico do que a própria respiração. Tem os exercícios que eu citei já, né, da respiração espaçada e da respiração consciente, né, que é você não necessariamente estar mexendo no ar, mas estar sentindo todo o fluxo da respiração. Esse também é um exercício. Então tem os de respiração espaçada, respiração consciente, respiração matinal, suspiro fisiológico para dormir. São aí tipos de exercício aí para meditação. Tem o relaxamento progressivo, tem o escaneamento corporal. Então o escaneamento corporal é um exercício que eu já guiei aqui no canal. Ele serve para você notar como está o seu corpo. Então você escaneia o seu corpo, você faz alguns escaneamentos mais longos e depois você começa a fazer escaneamentos com períodos mais curtos. Por exemplo, eu guiei um escaneamento corporal de 24 minutos, 22 minutos no meu curso, se eu não me engano. E tem o exercício dele mais curto, se eu não me engano está em 8 ou 10 minutos, que é um escaneamento mais concentrado. E depois você consegue fazer um escaneamento, você consegue passar pelo teu corpo ali, passar um scan rapidinho, questão de minuto ou segundos mesmo. Você percebe se tem algum desconforto, se tem alguma coisa errada, se está tudo bem. Então esse é o escaneamento corporal, é sentir o corpo por um longo período. Você estaria sentindo cada região do corpo, cada sensação. É um exercício aí muito interessante. Ele acalma bastante, tá? Ele é um exercício que acalma bastante as nossas sensações. Tem os exercícios da atenção plena. Eu guiei aqui no canal bolhas, nuvens e folhas no riacho já. 3 episódios, salvo engano.
44, 45 e 46 os episódios que eu guiei isso, mas eu salvo engano aí porque são muitas gravações, né? Eu estou gravando aí muito conteúdo para o canal. Tem os vídeos de... assim, tem atenção plena, tem os vídeos no meu curso também. Tem mais alguns, tem o do carro, tem outros exercícios aí, se eu não me engano tem mais um que eu não estou lembrando agora, são 5 de atenção plena. Então assim, atenção plena é algo que funciona muito bem, é algo que serve para meta-atenção. Então, por exemplo, existe a atenção. A atenção é aquilo que a gente percebe. E quando a gente usa a palavra meta, né, na metalinguagem, a gente está se referindo a falar sobre si mesmo, digamos assim. Então, por exemplo, a metalinguagem é a linguagem falando da linguagem. A meta... Em relação aos filmes, por exemplo, ele aparece no filme falando sobre filme, né, e falando sobre o próprio filme, inclusive. A metalinguagem é em relação à atenção, né, você estar atento. Então, ela perceberia a atenção, né, a atenção normal, e tem um CEO, alguém que comanda. E seria o momento que você percebe essa própria atenção. Então, você percebendo a própria atenção do teu corpo, você começa a ficar menos desatento. Então, quando você fica desatento, você volta logo a sua atenção normalmente. E essa é a ideia, você perceber a sua desatenção, você se manter mais produtivo e mais performático por um período maior. Essa é a ideia da atenção plena. E tem muitas formas de exercício. Você fazendo com regularidade, você começa a perceber no teu dia a dia, você começa a perceber resultados. Você começa a perceber que você nota, tá vindo um pensamento. Isso aqui é só deixar fluir. Tratar os pensamentos como pensamentos. Porque os pensamentos, eles não são quem você é. Os pensamentos, os sentimentos e as vontades. O que você é mais perto do que você faz. Por exemplo, eu pensei em agredir tal pessoa, mas eu simplesmente saí do local. Então, assim, eu sou considerado um pecador por pensar que em agredir aquela pessoa? Na verdade, não. Na verdade, eu sou considerado uma pessoa pacífica por ter saído do local. Eu não dei atrito para aquela pessoa e eu simplesmente saí do local. É extremamente útil que você faça esse tipo de combinação, que você regule a sua ansiedade, que você regule a sua atenção, fazendo regularmente meditação e talvez exercícios aí de atenção plena que vão lhe ajudar nesse sentido. Os exercícios, eles não precisam ser necessariamente longos, eles podem ser curtos e você tirar um bom proveito disso. Tem exercício de gratidão, como feito nos episódios anteriores, né? Teve o episódio passado, se eu não me engano, foi gratidão, teve mais episódios aí no passado que eu guiei essa parte. É uma recomendação muito interessante você sentir gratidão. Também tem exercícios de compaixão, né, de você sentir compaixão por pessoas da sua vida. Então assim você sentiria compaixão por alguma mãe, pai, filho, filha, algum parente próximo, algum amigo, né, você sentir compaixão por essas pessoas. Tem como você sentir sensações mais específicas, como você precisa de uma visão diferenciada e você sentir tristeza para regular alguma coisa, tem. Só que eles são mais controlados, né? Ele não é tão comum quanto de você sentir alegria. E se você sentir alegria, talvez seja mais aplicado. Tem, por exemplo, esses exercícios que eu falei mais exóticos, eu diria, como aquele salto quântico, que para mim, na hora que surgiu, assim, ficou uma coisa estranha, ficou uma coisa bizarra, porque ele vai de uma crença e ele vai de algo assim e vai para algo mais absurdo. Não tenho nada contra, foi uma experiência que eu tive, aí eu fiz 2 vezes o exercício, se eu não me engano, foi interessante, não posso dizer que foi ruim, foi marcante, né? Mas é um pensamento diferente.
né? Essa do salto quântico. E você pode utilizar de exercícios aí dos mais diferentes tipos, né? Eu citei aqui alguns dos tipos e tem tantos outros, assim, tem uma combinação dentro de um, tem uma combinação dentro de outro. Existem mini escaneamentos que você vai fazendo, que você sente que vai limpando o teu corpo. Existe como você perceber uma determinada sensação, se usar a simbologia, né, que o coração representa a bondade e todos aqueles sentimentos. São inúmeros os exercícios, tem aplicativos próprios de meditação. Eu falo disso no episódio 7, tem um bônus lá para quem assistir aquele vídeo. Eu espero que você tenha gostado da ideia, tenha considerado aí assistir aquele vídeo. Tem uma imensidão nesse universo meditativo, né? Existem N possibilidades. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo, fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram. Tem conteúdo todos os dias no meu Instagram, então se você quiser seguir, está na descrição, junto com um questionário para fixar o conteúdo. É isso aí, galera. Valeu!